alguma coisa aconteceu para que ele ficasse em silêncio e causasse essa surpresa, entre aspas, porque já estava se especulando em Portugal, estava quente o assunto, né? Se pode dizer que a diretoria do Flamengo se surpreendeu. Mas eu faço muitos paralelos, assim, né? O que teria acontecido se ele talvez tivesse aberto o jogo, né? Olha, eu vou embora, eu preciso ir por N motivos, daria tempo para o Flamengo se preparar no mercado para buscar um técnico. E isso também serve para a gente também não só tacar pedra nos nossos técnicos aqui, quando eles também vão embora, mas isso é algo que pode acontecer, é normal, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas eu, assim, olhando pelo ponto de vista da diretoria do Flamengo, eu acho que essa surpresa não foi uma surpresa muito agradável, porque a diretoria se esforçou demais para a manutenção dele, né? Contrato a renovação renovado. do contrato, buscou jogadores que o ajudaram a conquistar o que ele conquistou, e ele foi embora, assim, surpreendendo a todos, surpreendendo a diretoria do Flamengo. Bom, temos um timaço para comentar a saída do Jesus, quais são as possibilidades para um novo técnico, o que o Flamengo está pensando, figuras específicas do nosso time campeão do Sport TV. No telaço agora, Caê Mota, meu parça, Carlos Eduardo Lino, comentarista mais lindo do Brasil, e o professor trabalhando como sempre. Alô, alô, Muricy, sempre uma honra ter você com a gente. Tudo bem, Muricy? Vou começar por você que está do lado esquerdo aqui e que também já treinou o Flamengo. Muito boa noite, suas primeiras impressões dessa saída do Jesus, Muricy. Bom, boa noite, Fred, boa noite, Ana, boa noite, Lino. Eu também estou de acordo com a Ana, ou seja, mas o que me impressionou é que, com certeza, na renovação de contrato, a diretoria do Flamengo, já sabendo que o seu técnico é muito valorizado, deve ter perguntado para ele, ó, você vai assinar contrato, mas com certeza a gente conta com você para esse projeto aqui para o ano todo, entendeu? E com certeza ele deve ter falado, não, eu vou ficar no Flamengo, entendeu? Então isso aí, a Ana tem razão, eu acho que foi pego de surpresa sim, porque não acredito que o Flamengo ia fazer um contrato com Jesus sem ter a garantia dele ficar no Flamengo. Então houve alguma coisa no caminho aí, eu não sei o que é, se é financeiro, se é pessoal, né, que ele mudou a maneira de pensar, né? Mas com certeza eu acredito que a diretoria do Flamengo, na hora da renovação, deve ter perguntado a ele. E ele deve ter confirmado, não, eu não quero. Ele falou várias vezes que não queria ir embora do Flamengo mesmo, porque já se sentia em casa, e é verdade mesmo, trabalho muito bom dele. Agora, com certeza, deixou, né, a diretoria do Flamengo numa situação complicada e agora tem que correr atrás. E a gente espera que a diretoria do Flamengo, né, faça, né, diferente do que fez, por exemplo, o Santos, né? Que tinha um treinador que pensava de uma maneira e trouxe outro que pensa de outra maneira. Então eu acho que agora sim tem que tomar cuidado e trazer um treinador como Jesus, né? A maneira de Jesus pensar futebol. Porque senão não casa com os jogadores que ele deixou lá. Então eu acho por aí. Muito bem. Carlos Eduardo Lino, saudades do amigo, ainda que pelo telão, estamos aí matando saudades. Tudo bem, Linão? O que você achou dessa saída do Jesus? Você estava esperando? Você também foi pego de surpresa? Porque eu, pessoalmente, inclusive disse no programa, não, é só opinião, a gente assiste as notícias. Mas que estava estranho, ele não falar nada, né? Porque quem cala consente muitas vezes e quem pode tranquilizar vai lá e faz. O que você achou de tudo isso e qual o caminho que você seguiria se pudesse aconselhar o Flamengo nesse momento? Tudo bem, Fred? Boa noite. Boa noite ao Caê também, a Ana, a Muricy, aos amigos que estão em casa. Me permita acrescentar uma efeméride aí, já que você estava falando de data ainda há pouco. Hoje são 111 anos de Grenal, o clássico Grenal que está confirmado para a próxima quarta-feira. Não vai ser em Porto Alegre, vai ser em Caxias do Sul, decisão agora do final da tarde. O Campeonato Gaúcho vai realmente tocar, a sensação que se tinha era de que tinha subido no telhado, mas não, vai continuar o Campeonato Gaúcho, pelo menos é a notícia do momento. Com relação ao Jorge Jesus, a coisa quando começou a se desenhar e pelo comportamento dele, pelas reações dele, a gente tinha a sensação de que ele ia sair realmente. Cabe ao Flamengo agora, eu concordo muito com o Muricy, achar um perfil parecido, alguém que mantenha ideia de jogo, mas acho que o maior desafio do Flamengo não é nem buscar um novo treinador, é manter elenco. Vai ser muito difícil segurar esse elenco, é um elenco valorizado e com jogadores que ainda têm porta aberta para vários lugares da Europa. Caê, muito boa noite. Quando a gente quer informações dos bastidores, da resenha, do que está acontecendo em volta do Fla, sempre te procuro aqui. Acho que o Brasil hoje quer informações suas. O que você pode nos contar dos bastidores?
que o Flamengo, como o Flamengo se posiciona nesse momento oficialmente e por trás das câmeras ali, o que você está sentindo com relação a procura de treinador e B, eventual saída de jogador, Jesus vai levar alguém, o que você já sabe? Então, boa noite, Fred, Ana, Muricy, Lino. Vou tentar seguir aqui uma ordem cronológica, até pegando o que vocês mesmos já comentaram mais cedo. Se eu falar demais, pode me interromper aqui. A questão da surpresa realmente foi um lance que o Flamengo poderia, de repente, ter se precavido, porque o Flamengo viveu um déjà vu, porque com o Rueda, por mais que fosse uma outra gestão, aconteceu a mesma coisa, todo mundo no Chile já dava como certa a ida do Rueda para o Chile, e o Rueda não falava nada, e o Flamengo também não interpelava, não questionava, e acabou quando o Rueda saiu, todo mundo foi pego meio que de surpresa ali, e acabou assim, improvisando um carpe diem que não deu muito certo. Apenas voltando ali atrás, que é um fato que não é novo na história recente do Flamengo, né? E o Flamengo agora acabou adotando a mesma estratégia do Jesus, que o Jesus, mesmo com todos os indícios, fez aquela, como a gente brinca, cara de paisagem, fingia que nada estava acontecendo, não conversou com ninguém, sequer sinalizou que tinha a proposta, ele iria falar depois do Carioca alguma coisa. Só que o Flamengo também, no poder de chefe, de patrão, poderia pelo menos ter questionado, ter cobrado um posicionamento e não cobrou, conversando ali para tentar entender o porquê dessa passividade. Algumas pessoas entendem que se de repente cobrasse, perguntasse, seria uma forma de pressionar, isso poderia atrapalhar, enfim, cada um faz sua interpretação, mas a verdade é que o Jesus deu o sim para o Benfica antes mesmo de comunicar ao Flamengo. E sobre o que o Muricy comentou de renovou recentemente, tudo mais, mas já tinha uma leitura ali no bastidor que a partir do momento que o Jesus faz uma exigência de que para renovar a multa teria que ser tão baixa, a multa é de 1 milhão de euros, ele baixou muito o salário por conta da pandemia, que ele desejava inicialmente, mas ele falou, eu aceito manter quase que um valor igual do primeiro ano de contrato, mas uma exigência que seja esse valor de 1 milhão de euros, perdão. Então, a partir daí, já dá para fazer uma leitura de que ele renovou talvez por falta de opção também e de que ele estava aberto a qualquer coisa que viesse de fora. Assim. É uma leitura que não seria muito difícil também do clube fazer. Não tenho dúvidas de apontar que a pandemia antecipou muito essa saída do Mister. Se fosse num cenário normal de futebol e de mundo, eu acho sim que ele ficaria até o fim desse ano, pelo menos, mas aí tudo se acelerou, tudo mudou. Enfim, falando agora daqui para frente, um Flamengo que se deu um fôlego, se deu tempo, reuniões ali de ontem para hoje, de que não tem que ter pressa nessa busca, tem que ter paciência de avaliar mercados, tanto que na semana que vem, a volta aos treinos, que seria na terça, mudou para quarta, e de quarta, quinta e sexta serão treinos comandados por quem ficou no clube. Preparação física, o Betinho, que é quem ficou, o Tanuri, que volta do UFC, vai ajudar também nisso tudo por conta de recuperação de lesão, enfim, parte física e tudo mais. Então, o time volta na quarta-feira, treina quarta, quinta e sexta com quem está lá, folga de novo, sábado e domingo, e aí sim, segunda-feira, dia 27, terça, 28, é o que se espera de um novo técnico. Então, o clube se deu tempo para pensar, avaliar o mercado e buscar um nome. Tem uma preocupação muito grande de não ter aquela busca por um novo Jesus, claro que ideologias, conceitos são importantes, mas que não seja um novo Jesus, até pelo peso do que o Jesus fez. A comparação é uma coisa que preocupa muito, a gente conversando também com agentes, com empresários, inclusive nessa matéria que estava agora no telão, tem uma aspa do agente do Marco Silva, que é um português, que é um dos nomes especulados, onde ele fala que para qualquer português assumir o Flamengo agora é muito difícil, porque a comparação é inevitável, então é complicado o português assumir, e ele fala que o Marco Silva prefere uma das 5 ligas europeias. Então, um dos nomes especulados, que era o Marco Silva, a gente já vê que, da boca do agente dele, que é uma situação que está meio quase que descartada por ele mesmo. Agora, o que a gente tem de informação do Flamengo é que há uma escadinha de preferências. Primeiro, um estrangeiro português. Caso se esgote as possibilidades e de perfil e tudo e não encontre ninguém, depois um estrangeiro. Se por acaso não der certo, aí sim, por fim, vão buscar um brasileiro, que não é uma coisa descartada, mas é um último cenário mesmo. Então, que a gente tentando fazer um apanhado do que se tem é isso, um Flamengo que vai avaliar com muita precaução o cenário. Não é tão simples você ir até a Europa e convencer um nome de vir para cá. Nosso mercado aqui, a nossa liga não é tão vista, a pandemia aqui não está tão resolvida. Então, tudo isso o clube estuda, avalia, para quando sim, Marcos Braz e Bruno Spindel pegarem um avião para a Europa, já que o façam com um alvo definido
e conversas iniciadas. Hoje não tem um alvo definido, tem um perfil que eles querem. Muricy, professor, com sua experiência treinando times de variadas administrações diferentes, há uma maneira, se é que de alguma forma o Jesus nos aproximou um pouco do futebol europeu, tem alguma maneira europeia ou talvez mais apropriada do que a gente faz no Brasil de preparar uma transição de treinador? De preparar um cara para ser o próximo, para ser de repente o auxiliar que se torna o treinador ou que treina o time de juniores e depois é promovido? Então, eu vou dar como uma experiência minha, ou seja, o Tele naquele tempo, né? O Tele era um cara que estava sempre à frente do tempo dele. E o Tele, ele falou que ia resolver parar em 5, 6 anos, por exemplo. Então ele tinha um projeto que apresentou para a diretoria de São Paulo de formar um treinador muito parecido com ele, com os conceitos dele, para atender, para entrar no lugar dele, para substituir o lugar dele. Então, ele me escolheu, por exemplo. Ele me escolheu porque achava que eu era parecido no gênio, todas essas coisas, né? E me escolheu para mim entrar no lugar dele. Então, eu acho que também o Flamengo, né, na hora que você contrata um treinador desse tamanho, que é o Jesus, deveria se preocupar com isso sim, deveria conversar com ele, ó, você tem uma experiência incrível, você é um baita treinador, né? Você podia preparar, né, alguém para o dia que se você for sair ou não, mas deixar aqui pelo menos esse conceito que você tem e casou muito bem, né, com os jogadores do Flamengo, que ele trouxe também. Então eu acho que isso falta no futebol brasileiro, esse tipo de planejamento, entendeu? Porque aí quando sai um treinador do time de cima, eles vão na base buscar, o cara da base pensa totalmente diferente do cara que saiu. Nós temos esse problema no país, em maioria dos clubes, ou seja, não se tem uma ideia de futebol primeiro. O que se tem é o treinador da moda, ou seja, o time não tem. Então isso é importante. Primeiro, descobrir o que é o que pensa. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Santos. Você não pode levar um treinador para o Santos que joga atrás da bola, que joga com um time equilibrado, como o Josualdo do começo sofreu muito com isso. Você tem que pegar um treinador que, como o São Paulo, meio louco, ou seja, que vai para frente, que vai com tudo, entendeu? É um time que joga no ataque o tempo todo. Então eu acho que falta isso, ideias primeiro para depois buscar um treinador. O Flamengo já tem essa ideia, porque casou muito bem com Jesus e ele trouxe jogadores para desenvolver essa ideia. Agora, tem que preparar. Eu acho que o Flamengo perdeu essa oportunidade de ele preparar um treinador para o lugar dele. Perfeito. Ana, queria seus comentários, vou aproveitar para a gente...